O governo errou, na minha concepção, quando negou a importância da pandemia, quando se ausentou do primeiro instante da pandemia, permitindo que a pandemia crescesse. Olha, em período de pandemia, existe uma coisa tão importante quanto remédios, quanto vacina, que é a questão da informação e da credibilidade naquela pessoa que está passando a informação. O nosso governo central, ele infelizmente não passou isso porque ele não desejava, ele não queria, ele não encarava isso como uma doença importante. Chegou a tratar como uma gripezinha. O ministro Mandetta, que era um ministro que estava indo bem, que estava comandando bem porque ele tinha credibilidade, as pessoas estavam acreditando nele, porque em pandemia, Levi, a questão da credibilidade é fundamental. De você dizer, vamos ficar em casa, vamos usar máscara, álcool em gel. Isso é importante. A máscara, eu chamo a máscara da vacina diária. Ela é tão importante quanto a vacina. Só que ela tem que ser colocada diariamente. Para onde você vai, saiu de casa, põe a máscara. Eu chamo de vacina diária, e é. Então essas coisas, esse cuidado, esclarecimento à sociedade, ele era para ter sido dado, mas a politização do processo foi o grande erro, que não permitiu que o governo, nem que os seus ministros se aproximassem dessa realidade. Ora, Levi, você trocar 3, 4 ministros durante uma pandemia, isso é uma coisa que não se admite em lugar nenhum. Isso é um erro grave que foi cometido. Então, isso daí é que, na minha concepção, foi o maior erro que o governo cometeu, foi não ter aceitado a realidade, ter ouvido a ciência, ter escutado a ciência. Numa crise dessa, você não sai sem a ciência, sem a solidariedade, sem a união e sem o amor a Deus. Se não houver esses 4 elementos, nós não sairemos nunca de uma crise como essa. Então, isso daí foi que faltou, desde o começo, transmitir isso para a nossa sociedade. Foi a grande falha do governo. Com relação à cloroquina, não, de jeito nenhum. A cloroquina seria uma esperança, mas ela foi testada cientificamente. A cloroquina não é uma coisa nova, não é uma invenção agora. A cloroquina, ela foi lançada para combater a malária. Nós estamos falando aí da década de 30, da década de 40 que a cloroquina foi lançada. E ela funciona muito bem para a malária. E depois ela foi reposicionada. O que nós chamamos isso daí é reposicionamento de fármacos. É você utilizar um remédio que já está sendo utilizado para uma doença e você dizer, esse remédio pode dar certo para tal doença. Isso é o que se chama reposicionamento de fármaco. Esse remédio, ele já foi reposicionado. Da malária, ele foi reposicionado para artrite reumatoide. Funcionou muito bem, é um excelente remédio para artrite reumatoide. Depois, esse remédio foi reposicionado mais uma vez para o lúpus. Funcionou muito bem para o lúpus, funciona até hoje. As pessoas que têm lúpus têm necessidade de utilizar esse remédio até hoje. Então, agora, se imaginou que ele pudesse dar certo também para o coronavírus. E os cientistas do mundo todos testaram, se aproximaram disso com a esperança de que funcionasse. Mas definitivamente não funciona. É a maior bobagem do mundo achar que isso funciona. Não funciona. Poderá até no futuro funcionar para outra doença, como também outros remédios que estão sendo utilizados hoje aí poderão ser utilizados também no caso da coronavírus. Mas até agora, cloroquina não existe comprovação científica, e é uma bobagem, é colocar em risco as pessoas, é tirar o remédio de quem precisa, como as pessoas que têm artrite reumatoide, que tem lúpus e que estão tendo dificuldade às vezes de comprar esse remédio, porque está todo mundo recorrendo a isso. Como em 90% dos casos evolui sem sintoma e sem gravidade, as pessoas acham que é por conta da cloroquina, mas não é. E está aumentando muito a fila de transplante hepático por lesões hepáticas graves por esses remédios que não funcionam
e que acabam levando prejuízo a outro tipo de problema, provocando outro tipo de problema.